Primeiro, eu quero parabenizar vocês pelo fato de estar aqui, né? Nessa data, nesse dia, nessa chuva, nesse calor, né? Depende, né? De quem fala. Parabenizar vocês e que vocês entendam que esse momento que vocês estão pegando aqui é um momento primordial para a vida de vocês. Deus está vendo vocês separando esse momento aqui para estar aqui. Tem outras pessoas que talvez não separam esse momento, não colocam como primícia, né? Não colocam como primeiro, como principal, mas vocês estão colocando, com certeza, Deus ele está vendo isso, né? E adicionando no seu coração também. Amém? Uma coisa a respeito disso, que é importante a gente começar falando aqui, é que assim, existem vários tipos de cristãos, né? Existem vários tipos de crentes na igreja. Existe o crente que ele vem, vai embora, né? Vem, vai embora. Existe o crente que vem, faz alguma coisa, e aí depois faz suas coisas aqui, né? Fica ali na porta ou algo do tipo. Existe o crente que vem aqui uma vez no mês. E a gente precisa entender esses perfis de cristãos e conseguir cada vez mais melhorar, né? A nós mesmos. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender, principalmente para nós que estamos aqui, né? Nós participamos do culto todos os dias, né? Estamos aqui todos os dias, só que a gente precisa entender uma questão. Como que a gente está tratando esse ato de vir aqui? A gente está tratando algo como novidade todo momento? Ou será que isso aqui é só mais uma vez que a gente vem aqui para participar de um culto? Se for só mais uma vez que a gente vem aqui participar de um culto, não está sentindo muita coisa, né? Talvez a gente esteja pensando nisso da forma errada. Vocês estão conseguindo entender? Né? O que acontece? A gente tem duas questões que nós precisamos resolver para nós que vemos aqui, né, que estamos aqui na igreja. Nós precisamos colocar no nosso cérebro que nós precisamos estar aqui, como vocês estão, participando aqui ativamente dos cultos, né, todos os dias, mas entender também que nós precisamos praticar um outro lado específico, que é o lado da nossa fé. Então, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa nova convertida, que vem para cá, ela vai começar a participar de ambientes diferentes, vai começar a conversar com pessoas diferentes, e isso automaticamente ela está mostrando para o cérebro dela que ela está participando de coisas novas. Então o cérebro olha e fala, você está participando de coisa nova, esse é o padrão que você quer, então tá bom. Eu vou colocar isso como o padrão que você quer. Então o ato da pessoa vir novamente, cada vez mais, vai fazer ela criar uma trilha na mente dela, que ela precisa participar daquilo. Assim como todas as outras coisas que a pessoa faz no dia a dia, né? Vive uma rotina. Só que aí está o porém. Se a gente olhar e analisar em um desenho, né? Coloca um desenho mental aí de como que seria isso. Todo dia você vem e volta. Então, imagina que você, na vinda e na volta, você está passando em um trilho, em um mato. Esse mato todo fechado. E conforme cada vez mais você vem passando, voltando, indo e voltando, cada vez mais esse mato vai abrindo. Esse mato vai liberando o espaço para você. Essa é a trilha que você faz no seu cérebro, falando, eu vou para a igreja quarta, sexta, domingo. Vou para a igreja quarta, sexta, domingo. Quarta, sexta, domingo. Você gera isso e o seu cérebro automaticamente fala, beleza, então, agora esse é o seu padrão, a gente vai participar disso. Só que aí tem um porém, que é um porém muito importante, que acaba acontecendo com algumas pessoas específicas. Algumas pessoas que estão há muito tempo na igreja e que estão fazendo essa participação só de vir, voltar, vir, voltar, vir, voltar. Em algum momento da nossa vida a gente precisa se perguntar, está fazendo sentido isso aqui que eu estou fazendo? Essa vinda, né? Ir e voltar, está fazendo sentido? Eu já fiz essa pergunta, né? Em momentos específicos da minha vida no passado. Assim, eu estou indo, voltando, mas será que tá rolando? Tá faltando alguma coisa, assim, parece que eu só estou indo por ir. Parece que eu só, sabe, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, né? Muitas das vezes, muitas pessoas que talvez está com a religião muito impregnada, né, na cabeça, tem esse pensamento de tipo assim, não, eu nasci assim, né, todo mundo da minha família foi assim, eu vou continuar assim, porque é um jeito, né? Então, tipo assim, a pessoa nem dá desculpa, ela só continua desse jeito que ela está, e é isso mesmo.
Só que essa pessoa, ela não entendeu que, diferente do cérebro, que a gente constrói um padrão para vir aqui todos os dias, né, estabelecer essa rotina de vir aqui, eu preciso estar lá. Preciso estar lá quarta, sexta, domingo. Diferente do cérebro, que a gente constrói esse padrão ao longo do tempo, a fé e a questão espiritual é completamente diferente. A gente precisa manter ela, a gente precisa dar manutenção para ela, né, a gente precisa praticar ela. Então, assim, a gente vem, beleza, fez o trabalho químico, né, que é o trabalho do cérebro, de vir aqui e falar, ó, eu vou. Mesmo com essa chuva que aconteceu, eu vou. Agora tá de boa, né? Então, tá tranquilo. Eu vou, mas quando chegar lá, eu vou fazer mais do que só ficar lá. Senão, em algum momento, essa pergunta vai vir para você. Tá fazendo sentido isso aqui? Por que eu tô só indo? O que tá mudando na minha vida? Eu não tô pegando nada, não tô captando nada. Então, fica meio que isso, né? Então, assim, coloque uma primeira coisa aí na sua mente, que você precisa vir para cá, entender que esse lugar aqui é um lugar que você vai receber muitas bênçãos através de palavras, através das canções, de tudo que acontecer aqui. É um local de bênção, que você vai sair daqui e você tem que sair mudado, renovado. E aí basta você abrir o seu coração para que essas coisas entrem. Né? O tempo todo a gente está aqui falando palavras, né, de bênção, reflexões, né, o tempo todo. E isso é muito importante. Mas eu quero conversar com vocês um pouco aqui hoje a respeito de algumas coisas que, se a gente aplicar a partir de agora, a gente vai começar a ter um ano completamente diferente. É um ano novo, né, que a gente está literalmente na virada do ano. Então, se a gente começar a aplicar algumas coisas específicas que eu cataloguei aqui, a gente vai começar a ter um ano completamente diferente. É um ano de muita novidade, né, de muitas coisas acontecendo. E assim, são coisas que são básicas, né? Só que, geralmente, o que a gente fala aqui é o básico, que a gente tem que reforçar o básico. O básico é o que funciona e é o que a gente precisa estar reforçando o tempo todo. Então, estou aqui novamente para falar um pouco sobre esse básico, a gente começar o ano, né, com o pé direito. Só que antes, falando sobre essa questão de ano novo, essa questão de data e tudo mais, eu quero compartilhar aqui com vocês, é uma das coisas também, né, que a gente precisa entender para não começar o ano, talvez pensando em algo que vai prender a sua energia ao longo do tempo. Eu quero falar um pouco sobre o tempo aqui, né? O tempo, pegando um exemplo bem básico, né? O tempo, ele tem 3 esferas, né? A primeira esfera, que é a de Deus, ele está sobre o tempo, então ele domina o tempo. Ele vai lá na época de Abraão, volta aqui, faz o que quiser. Ele está sobre o tempo, ele domina. Tem o tempo e tem nós que estamos sobre o tempo. O fato de nós estarmos sobre o tempo quer dizer que nós precisamos trabalhar e nos desenvolver aqui, né, nesse local específico que nós estamos. E aí, pelo fato da gente estar aqui, né, preso, entre aspas, nesse tempo que Deus estabeleceu para a gente ao longo do tempo foi criando coisas, né, foi criando datas específicas, foi criando comemorações, coisas do tipo. Cada cultura foi criando algo específico em relação a isso. Então a gente foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Só que uma coisa que às vezes as pessoas ficam muito presas e começam um ano de uma forma completamente errada é justamente a respeito dessa questão do tempo, que algumas pessoas ficam muito presas em coisas que os próprios humanos fazem. A gente tem que prestar atenção nas coisas que são naturais e nas coisas que Deus fez primeiro e depois nós pegamos para transformar. Claro que a gente pode usar sim um momento de comemoração, uma data específica para colocar um objetivo, algo que a gente vai fazer, isso não tem problema nenhum. O problema é quando a gente exagera e coloca as emoções nossas e tudo aquilo que envolve a gente em uma data específica, em algo específico. Então eu vou mudar, sei lá, minha alimentação a partir de 23h59 do dia 31. Não funciona assim, por que você não muda agora? Né? Qual que é a diferença? Não muda absolutamente nada. Muitas pessoas ainda hoje em dia têm esse tipo de pensamento. Não, aquela data específica vai funcionar. Agora eu vou só aproveitar o finalzinho para depois eu ficar de boa. Aí vai mudar mesmo. Não muda absolutamente nada. E aí, um exemplo de pessoas que ficam presas a datas, né, específicas ou algo do tipo, eu acho que vocês já viram esses exemplos, não sei se aconteceu com vocês,
mas já aconteceu comigo também algumas vezes, eu vou contar para vocês. Quem que já esteve perto de alguém que se você não der feliz aniversário para ela no dia do aniversário dela, ela fica de cara emburrada e não fala com você mais? Quem aqui já passou por isso? Nossa, essa pessoa precisa do feliz aniversário dela, porque senão ela vai sumir, né? Falar mais, aí para evitar, não, deixa eu dar feliz aniversário. Teve uma vez que eu fui num local específico, estava lá, e aí tinha uma pessoa que era conhecida. Essa pessoa conhecida estava lá, encontrei, aí, nossa, e aí, tudo bem? Bem demais, e você, como é que você tá? Eu tô bem demais. Gente, deixa eu te falar, hoje é meu aniversário, me dá parabéns. A pessoa falou desse jeito, aí eu assim, parabéns, né? Mas, tipo, nunca vi isso acontecendo, né? Nunca vi isso acontecendo. Então assim, a pessoa pediu parabéns. Eu falei, nossa, muito diferente da minha visão de mundo, né? Tá bom, parabéns, né? Bem esquisito. Né? Mas isso é um exemplo de uma pessoa que fica conectada a calendário e a datas específicas, né? Sendo que essas datas foram criadas por nós aqui, humanos. Né? O natural foi criado por Deus. Então Deus vem, fala com a palavra dele, cria o sol, cria a terra, junta tudo no universo, aí deixa tudo rodando e fala, pronto, agora dá nome para esse negócio tudo. Aí o ser humano olha e fala, para a gente viver em sociedade, a gente vai precisar colocar segunda, quarta, coloca tudinho, coloca o horário e tal, não sei o que, pronto. Agora a gente consegue viver em sociedade. Aí tem pessoas que pegam isso e usam como a base central da vida delas. Sempre não tem necessidade, né? Não tem necessidade desse exagero. Você pode sim colocar data específica, né? A gente tem data de nascimento e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que fica presa a essas datas específicas, isso acaba, né, com um monte de coisa. Pode dar oportunidade para a vida dela, coisas do tipo. Quem está conseguindo entender aí? Então, olha que coisa. A pessoa que é presa a data específica, ela fica louca para chegar o ano que vem para começar a fazer alguma coisa. Você pega essa pessoa, aí você fala assim, não, então beleza, vou te pegar e vou te jogar numa outra cultura que não tem o nosso calendário. E aí? O que vai acontecer? A pessoa vai ficar perdida. É porque o calendário nosso não é o mesmo de alguns países. Por exemplo, você vai para, não sei como que está lá exatamente, mas você vai, por exemplo, para a China, o calendário é diferente. E aí, como é que você vai fazer? Os caras estão no ano 4.277. E a gente aqui, usando um calendário, né, que foi categorizado, criado, o Papa lá atrás, né? Então usou aí, pegou como base Jesus Cristo, a idade 2023 a.C. Bom, aí a gente pega essa base que foi criada por um ser humano e fala, vou colocar toda a minha emoção aqui. Não precisa disso. Quem concorda? Não precisa disso. A gente tem que se desenvolver e viver de acordo com as coisas naturais que Deus criou. Então, beleza, a gente coloca a data assim, vai viver em cima disso, mas vamos ficar tranquilo, não precisa do exagero. De não, eu vou fazer só nessa data. Não, esquece. Faz agora. Começa a fazer a partir de agora. Simples. Quero entrar aqui agora a respeito das coisas que se a gente usar, vai mudar completamente a forma como a gente age no ano. Né? Já que a gente está falando de data, eu vou falar do ano que vem, mas se você começar a praticar a partir de agora, você já vai começar a ver o resultado. Algumas coisas para começar um ano da forma correta. A primeira coisa é abandonar a negatividade. Quero que vocês abram aí em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Encontrou? Eu vou ler aqui. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Vou ler de novo para a gente conseguir desenvolver. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Primeira coisa que a gente pode tirar desse versículo específico, que a gente sempre está usando como base a Bíblia, que é a base de tudo. Tudo está escrito na Bíblia. Todos os livros que você pega para ler tem base bíblica, então, né?
Bíblia é tudo. Ó, primeira coisa que a gente tira a respeito desse versículo específico. Nós precisamos ser econômicos na fala. Então, eu estou falando sobre abandonar a negatividade, a fala, na questão da fala. Então, se nós decidirmos ser econômicos com base nesse versículo, a gente vai abandonar tanto o linguajar sujo, quanto o insultante e quanto todas as outras coisas que, se a gente colocar, por exemplo, imagina que eu vou falar alguma coisa para alguém, eu vou falar alguma coisa específica para alguém, dou uma parada, depois de ter lido esse versículo, dou uma parada e falo, se Deus estivesse na minha posição aqui, Ele falaria exatamente isso. Não falaria. Então, se eu falar isso, eu não vou ser econômico. Então, o versículo está falando aqui, ó, o econômico vem exatamente aqui, ó, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Não é boas e maravilhosas ou algo que é boas e úteis. Se é útil, precisa ser econômico. Deus chega, em toda a passagem da Bíblia, chega e fala. Ele fala, acontece, acabou. Ele não chega e fala, então é o seguinte, deixa eu dar uma enrolada aqui, só para você entender, eu vou criar uma história aqui. Tá? Não, ele chega e fala, pronto, é isso. É a mesma coisa que nós precisamos ser. Nossas palavras precisam ser boas e úteis, né? Econômicas. Então, Deus enrolaria, Deus ficaria de picuinha, falando um negocinho ou outro aqui, não falaria. Então, assim, a partir desse momento que a gente entender isso, a gente começa a eliminar isso e começa a ser cada vez mais econômicos na nossa fala. E isso está ligado com o ato de abandonar a negatividade. Quem concorda? Outro ponto a respeito de abandonar a negatividade, que esse ponto aqui não tem um que escapa. Parar de reclamar. Parar de reclamar. Ó, quando a gente reclama, é um ponto negativo, não é? É um ponto negativo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Imagina que tem o lado aqui, Deus, né, o céu, o inferno, e aí você solta suas palavras e essas palavras atingem o espiritual. Então atinge o espiritual ou de um lado ou de outro. Deus, né, o diabo, não que eles são inimigos, né, porque o diabo não chega nem 1% do trisco do pé de Deus, né, não tem nem inimizade aí, mas tudo bem. Só colocando um do lado do outro só para vocês entenderem. Imagina que a fala de vocês, cada fala que você solta, ela vai para um lado do mundo espiritual. Então, eu soltei uma palavra aqui, aí Deus falou, opa, essa palavra aqui é minha, essa aqui eu gostei, eu senti. Aí você está aqui e tal, e está num outro dia, num outro momento, você solta outra palavra. Essa palavra ia para cá ou para cá, essa palavra mais pesada. Essa palavra, por exemplo, né, o básico, a reclamação. Agradecimento, vamos lá, lembrei aqui. Agradecimento. Vou agradecer, obrigado Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Nossa, sol de 39 graus, que top. Se não fosse o sol, nós não teríamos energia, nós estaríamos congelados agora. Nossa, obrigado demais. Então nós não estaríamos nem vivos. Muito obrigado, Deus. Aí Deus fala, olha, top demais, o sol, deixei lá para ele, tá agradecendo. Recebeu. Aí nós chega e fala, nossa, esse calor, bicho. Só assim. Aí Deus olha assim e fala, mano, essa palavra não é para mim não. Não é para mim. Então, assim, imagina esses pontos, né, em base simples, assim, né, só colocando em base simples para vocês entenderem. Será que a reclamação, Deus que pega ela ou seria o outro lado que pegaria ela? Será que o ato de reclamar a gente não está afastando algumas coisas? Será que o ato de reclamar a gente não coloca negatividade dentro da nossa mente e começa cada vez mais a cair num buraco de pensamento? Porque assim, ó, entrando num outro ponto aqui, a nossa fala, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Tem poder. Por exemplo, se uma mãe ela fica apontando para o filho e falando que o filho não vai prestar, porque você só é atentado, não sei o quê, aquilo vai entrar na pessoa, vai entrar no menino, né, na criança. E ele vai crescer e pingo, ele vai ser exatamente o que a mãe falou lá no início. Que a palavra ela tem um poder, quando a palavra sai da boca, ela tem um poder. Quem é que aqui acredita que a palavra tem poder? Amém? A palavra ela tem um poder absurdo. Sabendo disso, quando a gente for falar, que as nossas palavras sejam palavras de bênção, né? E não de maldição, tanto sobre a nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Então, quando a gente fala qualquer coisa,
o nosso cérebro, quem nós somos, vai olhar assim e falar assim, você está falando isso, então quer dizer que você acredita nisso. Se você acredita nisso, logo você vai praticar esse tipo de coisa. Então eu comecei a ver aquilo, rejeitei, então beleza, você nunca vai ter isso, você rejeitou aquilo que era bom, né? Algo que era bom, talvez você olhou, deu uma inveja, rejeitou. Pronto, nunca mais você vai ter aquilo. Que a palavra que você soltou, o pensamento que você teve depois dela, trancou você para nunca ter aquilo mais. Né? Então o poder da palavra é muito importante para esse tipo de coisa. Amém? Para tudo, na verdade, né? Amém? Outro ponto que eu posso colocar aqui a respeito de abandonar a negatividade. O ato de prometer alguma coisa está ligado também um pouco. Por exemplo, coloquei aqui, ó. Não prometa o que você não pode cumprir. Porque quando você promete, você vira escravo disso. Então, é uma coisa muito simples, é uma frase muito simples. E aí eu posso simplificar ela mais ainda. Você nem precisa prometer e não cumprir. Quando você promete, você já automaticamente virou escravo. Então, eu prometi fazer alguma coisa, eu sou escravo. Eu sou automaticamente escravo daquilo lá. É ruim isso? Ser escravo de uma promessa, alguma coisa que eu prometi, né? Ser escravo de algo que eu prometi? Algumas vezes não, como por exemplo casamento. A gente promete estar junto o tempo todo, a gente promete amar um ao outro o tempo todo. Então, é uma fala que me deixa escravo, só que é o escravo do bem, né? Como se fosse escravo do bem. E todo mundo está entendendo, né? Automaticamente, quando eu prometo algo, eu viro escravo. Então, aqui vai uma frase que é falada há muito tempo, por uma pessoa muito antiga. Essa frase aqui, se todo mundo guarda essa frase, eu acho que resolve uns 70% do problema. Vamos lá, a frase é o seguinte: eu sou dono do que calo e eu sou escravo do que falo. Eu sou dono do que calo, eu sou escravo do que falo. Então, quando eu falo alguma coisa, eu virei escravo. Por quê? Porque a palavra tem tanto poder que a partir do momento que eu falo, não sei o que, e fico junto com pessoas que fazem aquela mesma coisa e começo a falar aquilo, eu vou me tornar aquilo. Então, automaticamente, isso entra também nessa questão da negatividade. Amém? Então, só para não ficar, né, nessas palavras aqui nessas palavras aqui que não são a base bíblica, eu quero que vocês abram aí no Provérbios 13:3, e vocês veem o tanto que isso se conecta, né, com toda... Na verdade, tudo se conecta com a Bíblia, né, assim como eu disse. Provérbios 13:3. Ó, aqui está falando, olha só, tanto que conecta com essa frase que é simples. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Então, assim, tudo se conecta, né? Eu sou dono do que calo e escravo do que falo. Aí vem a passagem bíblica: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. A pessoa está no meio de uma roda e aí ela fala tanto que ela perde a oportunidade. A pessoa olha e fala, nossa, achei que essa pessoa era boa. E ela fala tanto que falou besteira e ela é de jeito. Então, acabou a oportunidade da vida dessa pessoa. Então a pessoa fala tanto que ela perde oportunidades, né? Agora, quem consegue controlar a língua consegue ser dono da situação. Que a gente consiga entender isso, né? Entender essas questões e principalmente abandonar, né, essa negatividade da gente, né? Porque essa negatividade ela literalmente só vai fazer a gente crescer cada vez mais, né? Então, quem conseguiu entender aqui a respeito dessas palavras? Amém. Que a partir de hoje nós sejamos mais econômicos na fala, né? Nós consigamos entender isso, tirar essa negatividade, né, do nosso pensamento, do nosso ser, e começar a fazer o que realmente precisa ser feito. De muita coisa que atrapalha a nossa vida. Vamos só ver o natural de Deus e aplicar isso na nossa vida.